Francisco Grandela foi uma figura central da nossa história empresarial e educacional no princípio do século XX. A construção do bairro Grandela, com a escola e a creche, aqui em São Domingos de Benfica, testemunha o seu caráter filantrópico na formação e educação dos seus operários e familiares. Através desta mostra, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, conjuntamente com as freguesias de Aveiras de Cima, Nadadouro, Alcoentre e Foz do Orelho, vem evocar a memória de uma personalidade, diríamos hoje, empreendedora, que felizmente também faz parte das nossas várias histórias locais. Assim saibamos nós adotar o seu exemplo e a sua divisa, sempre por bom caminho e segue, na condução das freguesias que nos foram confiadas. A ética republicana não era incompatível com a acumulação de capital. Ela, quando muito, queria uma função social para o capital. E era nessa perspectiva que Grandela se inseriu. E, portanto, eu diria que ele faz hoje lembrar mais um milionário americano de origem calvinista do que propriamente um milionário de origem católica. Porque enquanto que o milionário de origem católica tende, em última análise, a fazer uma acumulação em que não pratica tanta filantropia, mas pratica a caridade, o milionário americano de origem calvinista está mais disposto até a deserdar os seus próprios filhos, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, através de uma distribuição da riqueza, mediante obras, desde obras de bairros sociais e, sobretudo, de fomento de escolas, precisamente porque isso correspondia à visão cívica que ele tinha do ideal republicano. O alojamento operário e a condição das ditas classes laboriosas efetivamente foi suportada por aquilo que foram os privados. E, portanto, tivemos numa primeira fase, ou podemos eleger, digamos assim, três tipos de promotores. Por um lado, os donos de fábricas e armazéns, portanto, os industriais, e temos depois as cooperativas, que não foi um momento muito expressivo, mas ainda assim podemos destacar o clássico papel da comercial construtora com o bairro operário dos Barbadinhos, e temos depois uma figura que de alguma forma está associada também aos industriais, que foram exatamente as atitudes ditas filantrópicas, nas quais o Grandela se insere. O seu modelo era o grande armazém parisiense, que por sua vez era visto como a vanguarda da modernidade. E portanto o que ele quer fazer ali, no Grandela e no Chiado, obviamente, é a expressão portuguesa e à escala portuguesa e na dimensão portuguesa dos grandes armazéns parisienses. Símbolo da modernização da própria cidade. Num país analfabeto, predominantemente, maioritariamente, esmagadoramente analfabeto, era fundamental a instrução. Porque enquanto não houvesse instrução generalizada, verdadeiramente as pessoas continuariam prisioneiras da superstição, da tradição, do atavismo, da influência excessiva da Igreja e dos costumes e, portanto, a instrução era uma função libertadora. A construção de escolas obedeceu, digamos, a uma lógica territorial. Ele fez escolas nos sítios onde viveu, nos sítios onde organizou a sua empresa, e nos sítios que escolheu para lazer, para convívio com os amigos. De facto, há aqui um mapeamento do território que é um mapeamento afetivo, mas também há um mapeamento empresarial. Algumas destas escolas estão ligadas ao bairro Grandela, que ele se viu obrigado a construir por falta de resposta da cidade de Lisboa às necessidades de uma indústria como a que ele tinha em mente quando quis ligar os seus armazéns à produção.
sei que a estrada do Benfica era tudo de quintas, praticamente tudo de quintas, mas eu relacionava-me mais com as pessoas daqui da Quinta das Campainhas, que hoje é o Bocejur, mas era a Quinta das Campainhas, onde, pronto, viviam pessoas bastante acessíveis, nós íamos para lá brincar também nos jardins, e uma outra quinta que existia aqui ao fundo da rua, passava-se o rio, porque aqui ao fundo da rua existia um rio, esse rio depois foi tapado, não é? E havia a quinta do Sr. Fernando, não sei como é que se chamava o nome da quinta, para mim era a quinta do Sr. Fernando. O meu sogro contava que ele era uma pessoa simpática, era muito boa pessoa, só no que tocava dinheiro era muito agarrado. Eu chamo-lhe o Júlio Verne daquele tempo. Via mais além. Mesmo na construção das casas, eles já são casas que já são mais dignas de viver do que eram naquele tempo. E já eram umas casinhas já decentes para se viver. É claro, não são como as de hoje, mas agradam muito. Os que tinham dinheiro compraram, como foi o meu caso e outros mais, e os que não tinham meteram o dinheiro, pediram ao banco e foi-lhes emprestado o dinheiro e compraram as casas, portanto ficaram a ser todos proprietários. A partir daí o bairro, ou seja, a população começou a ter uma situação diferente e como tal dedicava-se mais ao bairro, às suas casas, mesmo no exterior, etc. Embora a lei obrigasse a fazer pinturas, etc. Portanto, mas houve mais vontade de o fazer. Quando era para os Santos Populares, fizeram-se aqui grandes festas. Bem, foram anos muito agradáveis. Uma vez num poema que fiz, eu disse, olha para a minha mulher, olha, ficaremos a um cantinho do jardim, sem um epitáfio, sem uma florita, porque depois da morte pouco importa a piedade dos homens, mas ficará o seguinte lábide a dizer, aqui jaz o amor, portanto daqui só para lá, e não tem outro sítio para onde ir.